Quando nós somos atingidos no coração, geralmente é porque nós fomos insultados, traídos, separados, abandonados. Só que 3 vezes no livro de Atos, os israelitas são atingidos, ou, nas palavras bíblicas, compungidos no coração. Atos 2:37, 5:33 e 7:54, se você quiser conferir aí na sua Bíblia. Só que, no entanto, com os israelitas aqui nesse contexto de Atos, é diferente. Aqui, o coração deles é atingido pela pregação dos apóstolos. A forma como os pecados dos israelitas são descobertos, evidenciados, parece um punhal no peito deles. Vamos examinar um pouco aqui a forma como esses corações são atingidos pelo Evangelho. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro se dirige à multidão que 7 semanas antes havia clamado pelo sangue de Jesus. E cheio do Espírito Santo, ele lança a primeira investida de suas palavras. Ele diz: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. A acusação aqui é nada menos do que deicídio. O que é deicídio? É o assassinato do próprio Deus. Vejam, eles poderiam ter pensado pouco em Jesus nos dias de sua encarnação e ministério, só que na ressurreição Deus declarou a verdade sobre Jesus. Ele é Senhor e Cristo. Agora reflita comigo aqui, como você se sentiria se estivesse no meio dessa multidão? Se você tivesse feito bullying com alguém na escola e logo depois você descobrisse que essa pessoa vítima do seu bullying, ele ou ela, é na verdade o filho ou a filha do diretor da escola. Você ficaria preocupado, né? E se você tivesse feito bullying com o filho do próprio Deus? O quão em apuro você acha que estaria? Agora, e se você tivesse feito mais do que simplesmente feito bullying com o Filho de Deus? E se você fosse responsável pela morte do Filho, do dono, criador de todo o universo e de todas as coisas conhecidas? O que você faria? Pedro é claro no seu diagnóstico. Vocês crucificaram o Senhor da glória. Como é que você responde a tal mensagem? Aqui está o que o povo faz no verso 37. Quando eles ouviram isso, os seus corações se afligiram, foram compungidos, foram atingidos. Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos, irmãos? Essa é a aflição verdadeira. Os seus corações foram traspassados, foram perfurados por essas palavras. Aquilo que Pedro tem a dizer é como uma espada que atravessa eles diretamente. E o que eles devem fazer em relação a essas palavras? Devem tentar se esconder, fugir dali? Mas onde eles vão esconder? Deus é muito bom de esconde-esconde, ele pode encontrá-los em qualquer lugar. Ele normalmente vence essa brincadeira. Será que eles deveriam esperar que Deus se esquecesse do que eles fizeram? Eles sabem que Deus não tem problema de memória. Será que eles deveriam tentar se redimir perante Deus? Só que como eles poderiam sequer começar a compensar a Deus por ter matado o seu filho? Eles não roubaram simplesmente uma caneta do local de trabalho, eles mataram o Senhor da glória. O que eles deveriam fazer? O que eles podem fazer? Que esperança pode haver então para esses valentões, esses assassinos de Deus? É aí que Pedro dá uma notícia incrivelmente boa. E aí a gente começa a entender um pouco o que significa o Evangelho. Ele diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Essa é uma graça sem precedentes. Pedro diz que Deus quer perdoar os assassinos de seu filho. E não apenas perdoá-los, ele quer dar-lhes um presente. Você provavelmente jamais ouviu falar de um juiz que diz: olha, eu sei que você é culpado, só que eu te perdoo. Imagine então um juiz cujo filho foi assassinado, dizendo para você: olha, eu sei que você é culpado, você matou meu filho, mas eu te perdoo. Agora, para ficar ainda mais absurda essa imagem, visualize um juiz cujo filho foi assassinado dizendo: eu sei que você é culpado, só que além de te perdoar, eu quero te dar um presente. E imagina que ele diga: aqui está o meu presente, receba a mão da minha filha em casamento. Isso é simplesmente absurdo, impensável. Só que é exatamente o que Deus faz, porque é exatamente assim que Deus é. Ele quer nos perdoar e não só nos perdoar, ele quer nos dar um presente. E esse presente é o seu Espírito.
ele nos dá um membro da sua família, o seu filho. Aí a gente vai lá e mata ele. E como é que ele nos retribui? Dando outro membro, dando outro de si, o seu espírito. Isso é tudo o que ele tem para nos dar. Graça sobre graça, uma graça incomparável. E à luz disso tudo, Pedro implora a eles que mudem de ideia, que mudem de postura, que mudem de pensamento. É isso que significa se arrepender, mudar de ideia, de direção. Jesus é o Senhor, ele é o Cristo. Nós costumamos olhar para ele e vê-lo como um inconveniente nas nossas vidas. Nós costumamos tentar silenciá-lo, tentar deixá-lo numa caixinha, separado do nosso dia a dia. Talvez nós costumemos até usar o nome de Jesus como um palavrão quando algo ruim acontece. Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Né? Na melhor das hipóteses, nós costumamos pensar nele apenas como um mero filósofo, um exemplo moral a ser seguido. Só que tudo isso é uma postura errada em relação ao que ele é. Por quê? Porque ele é Senhor e Cristo. E ele foi elevado à mão direita de Deus para governar todo o mundo. Então, arrependam-se, mudem de ideia e sejam batizados. Veja, Jesus foi batizado no nosso tipo de vida. Ele entrou no nosso lugar para viver a nossa vida no nosso lugar. Agora, Pedro está dizendo, você deve ser batizado nele, ser revestido por ele e entrar no tipo de vida dele. E aí, unidos a Jesus, a gente recebe o dom do Espírito Santo, sendo oferecido gratuitamente, assim como a remissão de todos os nossos pecados, para viver uma nova vida ao lado de Jesus. Essa é a promessa mais incrível que alguém poderia receber. E para quem é essa promessa? Você vai falar assim, não, certamente essa promessa é para as pessoas mais boas, mais religiosas, mais respeitáveis, para os super crentes. Só que a resposta de Pedro no verso 39 é, não, essa promessa é para você. Essa promessa é para os assassinos do próprio Cristo. Ele diz, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Você não pode ser mau o suficiente ou imaturo o suficiente e nem estar longe de Deus suficientemente para que essa promessa não alcance você. Porque Cristo é para você. Ele é até mesmo para os assassinos dele. Por isso ele é definitivamente para você. Apesar dos piores crimes imagináveis que você possa ter cometido, para você é oferecido o próprio Filho de Deus através do Espírito. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados e chamados para a vida familiar do próprio Deus. Tudo que nós sempre fizemos foi causar a morte de Deus. Tudo que ele sempre fez foi nos dar mais da sua própria vida. Quando nós finalmente vemos e entendemos essa realidade, a gente passa a compreender o Evangelho. E ao compreender o Evangelho, o nosso coração não fica apenas afligido, ele começa a se derreter.